Bom dia, meus irmãos. Nós vamos dar início a mais um culto nosso. Para quem está em casa também, bom dia. Eu não costumo fazer isso não, mas eu vou pedir que você fique em pé, se você não tiver algum problema físico. Gostaria que você ficasse um pouquinho em pé. Quero ler o nosso texto. Está em Colossenses capítulo 2. Vou ler dois versículos, versículo 6 e o versículo 7. Diz assim, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Eu queria trazer um lembrete mesmo, ser bem sucinto, de que, como o texto diz, assim como a gente recebeu o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente deve andar nele, arraigado, edificado, firme na fé e dando ações de graças por essa fé que o Senhor colocou em nós. Então, que esse seja um momento onde você possa trazer à sua memória tudo aquilo que o Senhor fez por você. Eu pedi para a gente ficar em pé, para todo mundo ficar em pé, para a gente lembrar sobre de quem a gente está na presença. A gente está diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, assim como a gente costuma falar. Ele é Deus sobre todas as coisas e Deus sobre nós, a qual a gente presta louvores, o qual a gente devota a nossa vida. O Deus que nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Que a gente possa prestar o nosso culto de forma mais sincera possível, trazendo aquilo que o Senhor colocou no teu coração, transbordando de gratidão, tendo alegria mesmo, entendendo de que isso aqui é um privilégio. A gente vive num mundo onde nem todo mundo pode prestar culto da maneira como a gente presta, livremente, mas de que seja um momento de alegria para você mesmo, lembrando de que foi o Senhor que te salvou, é o Senhor que te sustenta a fé, e é esse Deus que a gente louva e engrandece o nome dele hoje. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de poder prestar cultos a você. O meu pedido é que as nossas orações subam até o teu altar. O meu pedido é que a gente consiga de fato engrandecer o Senhor através de louvores, através de palavras. Que o seu nome possa ser honrado aqui nesse local, Deus. Que a sua presença possa ser sentida pelos meus irmãos. Deus, faz mais uma vez o teu nome grande aqui. E que ao final do culto a gente possa sair feliz, alegre, entendendo de que o Senhor sempre nos visita, o Senhor é sempre conosco, sempre está presente ao lado dos seus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor é Deus conosco. Muito obrigado porque o Senhor, além de nos dar a fé, sustenta ela para que a gente não caia. Mais uma vez eu peço que o Senhor cuide da tua igreja e enche nosso coração de alegria para que a gente possa te louvar. Em nome de Jesus. Amém. Razões.
Mas se formos medir em número, nós temos razões infinitas para adorar o nome do Senhor, porque nós fomos criados para a glória dele. Amém? Obrigado, Deus, que nós possamos nessa manhã glorificar o teu nome, Pai, e declarar o quanto tu é grande, Pai. Grande tu és, ó Pai, tu és digno de todo louvor, Deus. Nós possamos prestar um louvor sincero, digno. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande tu és. Grande é o Senhor, em nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que a igreja possa cantar grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda
igreja possa glorificar o seu nome, Pai, essa manhã, Deus. Pai, te agradecemos, Deus. Que nesse momento agora você possa estar na presença dEle, nesse momento de contrição, pedindo perdão pelos seus pecados, abrindo seu coração para Deus. Aquele que é o único capaz de nos perdoar pelos nossos pecados. A quem nós confessaremos, senão a Ele? Que a igreja possa, essa manhã agora, falar com Deus, confessar aquilo que nos separa de estar na presença dEle. A palavra ela fala em Salmos 130, do 1 ao 5, das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejais temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na Sua palavra ponho a minha esperança. Aleluia, Deus, que a nossa esperança esteja nele. Nós cantamos aqui 10.000 razões para adorá-lo, para glorificá-lo, mas nós temos infinitas, como eu falei. Que nessa manhã a gente possa adorar no nosso coração, com todo o nosso ser, pensando que esse Deus, Ele não tem nem como nós agradecemos tudo que Ele é e fez por nós. Esse próximo louvor diz: nunca me deixou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Que a igreja possa cantar isso. O teu amor lança fora o meu. Pai. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei.
nunca nos deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Aleluia, Deus. O Senhor nunca nos deixou, Pai, nunca irá nos deixar. Glórias a Ti, meu Pai. Glórias a Ti, Deus. Bom dia, você pode sentar? Tudo bem com vocês? Que glória a gente chegar aqui e poder cantar essa esperança que Deus jamais nos deixou, que haverá um fim aos nossos problemas. Que glória, que bom a gente poder ter essa certeza. Vamos passar por um momento de generosidade. Irmãos, Cristo, a nossa salvação, a nossa vida, o que temos hoje é por causa dessa graça, por causa de Cristo. Cristo veio a nós, certo? Somos salvos. Mas Jesus, quando estava aqui na terra, ele teve um trabalho duro. Ele não poupou 5 segundos do seu tempo. Ele foi para as ruas, ele curou, ele levou a palavra, as boas novas. Ele trouxe o reino para nós, para essa terra. E ele nos chama para continuar. Então não tem possibilidade de crente. Essa semana eu ouvi um irmão falar flanela de banco. Não tem possibilidade. Você foi chamado para uma grande comissão. Você foi chamado para cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. E essa igreja, a Igreja Atos, ela tem sido muito abençoada, porque Deus tem nos chamado para uma grande missão. Nós estamos com 2 plantações em andamento e Deus tem derramado tanta graça. Você que ainda não teve a chance de ir em Itaipuaçu, eu convido você a ir, porque Deus tem feito grandes coisas lá naquele lugar. E isso é por causa da generosidade dos irmãos. Quando a gente fala de generosidade, a gente está pensando diretamente em dinheiro, é muito importante, mas é a sua mão, é a sua disponibilidade, é a sua oração, é a sua vida disposta a ajudar. Temos grandes coisas, grandes desafios nesse ano para fazer, o ano que vem. Outras igrejas virão. Então levante-se. Seja uma voz nessa terra. Seja generoso no seu tempo, na sua vida. E também nas suas finanças. Porque como nós precisamos também, para cumprir todas essas coisas, esse mundo a gente precisa de dinheiro. E nós precisamos que vocês sejam generosos dessa forma também. Para que possamos então fazer cada vez mais a vontade do Senhor aqui na terra. Sejamos para a glória do Senhor. Que a sua vida inteira, não é só os domingos, a vida inteira seja para a glória do Senhor. Então seja generoso. O apóstolo Paulo nos ensina, a gente sempre fala, dê conforme está no seu coração, não com pesar, não por obrigação, mas dê aquilo que Deus falar contigo. Abençoa a casa do Senhor. Você tem aí na sua frente 2 envelopes, o vermelho que é para as plantações e o preto é para dízimos e oferta, para a manutenção dessa igreja. Essa igreja tem sido muito abençoada e está sendo muito generosa com as igrejas filha. Nós vamos ter um moço também que é missionário, então participe, seja generoso, almoce aqui. Vamos orar. Eu quero que você abaixe sua cabeça, seja agradecido ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, não é verdade? Ele tem cuidado de nós. Pai Santo, Deus, aqui estou diante de Ti com nossas mãos abertas e pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor continue com a Sua mão sobre nós, que os nossos ouvidos possam estar atentos à voz do Senhor, que o Senhor cumpra em nós o Teu propósito, o Teu objetivo, que é, Senhor, sair por esses lugares falando do Teu reino, porque nós não levamos dessa terra nada, Senhor, mas que quando nós, ó Deus, estivermos ainda em vida aqui nessa terra, no nosso tempo inteiro, todos os nossos segundos, possamos respirar o reino do Senhor e proclamar as verdades de Cristo, as boas novas. Então faça isso em nós. Abençoa cada casa, cada família, Senhor. Dê emprego, dê portas, dê promoção. Abençoa, ó Deus, dê o nosso sustento. É isso que nós precisamos e clamamos nessa hora. Abençoa, Senhor, a igreja lá de José
São José dos Campos com o pastor Cláudio. Abençoa a plantação aqui da igreja do Itaipuaçu, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, derramar mais graça, mais poder a nós, para que alcancemos aqueles lugares, aquelas famílias, ó Deus, aquelas pessoas que estão perdidas, que estão sem a presença do Senhor, que estão sem essa esperança. Obrigado, Senhor, por poder contribuir e fazer parte, Senhor, do Teu reino. Que sejamos para a glória do nome de Jesus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Se você assim puder e desejar, venha até aqui à frente e deposite então sua oferta, seu dízimo, sempre para a glória do Senhor. Amém. Bom dia, tudo bem com vocês? Que bom poder vê-los aqui mais uma vez. Hoje almoço, espero que todos vocês participem do almoço com a gente. Como o Luiz falou, um almoço missional. De alguma maneira você vai estar contribuindo para os desafios que essa igreja tem enfrentado nesses dias. Bons desafios, né? De plantar igrejas, pregar o Evangelho e levar as pessoas às boas novas. Irmãos, eu não tenho hoje nada no telão para você, mas você abre a tua Bíblia, liga aí o teu celular no Salmo 91. Eu queria falar rapidamente nesse salmo. Se rapidamente é forte, né? Mas vamos ver. Estive pensando um pouco nesses dias a respeito desse texto e me chamou a atenção porque eu lembrei de algumas coisas referente ao Salmo 91. O meu desejo é que a ideia central daquilo que eu gostaria de trazer para vocês levem para todos os textos que vocês forem ler na Bíblia, porque eu acho que é importante. Eu vou ler, e logo depois que eu ler, eu gostaria de te dar um tempinho para você orar. Você vai fazer a sua oração aí em silêncio. Se você estiver com a sua família, não tem problema, você pode orar junto. Não precisa cada um fazer uma oração, mas você faça uma oração junto com ele ou com ela. Mas eu queria te dar um minutinho para você fazer uma oração logo depois que nós lermos o texto. Então, vamos lá. Diz assim, Salmo 91, a minha versão é a NVI. Se você quiser só me acompanhar, não tem problema. Mas diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa durante o dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada te atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que protejam em todos os caminhos.
Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhes darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Queria que você fechasse seus olhos e orasse nesse momento. Amém? Bem, Salmo 91, vocês conhecem bastante. Talvez você... Tem pessoas que nunca leu o Salmo 91, mas que já teve contato com ele, já ouviu, já teve a oportunidade de ter na sua casa, através de uma Bíblia aberta ou qualquer outra coisa, um quadro, seja lá o que for. Primeiro porque esse Salmo, ele tem uma carga, através das pessoas, enorme de superstição. Ele é visto como um salmo mágico, aquele salmo que você coloca na tua casa, coloca no teu comércio, coloca na tua empresa, coloca em algum lugar onde você deseja, em que ali onde você está, você seja protegido de alguma forma mágica ou supersticiosa. Então o Salmo 91, ele tem essa carga por parte das pessoas, no sentido de que ele é algo que é como se fosse um seguro de vida. Se ele estiver aqui, eu estou protegido e nada vai me acontecer. É um salmo que você costuma ver, inclusive, nos para-choques dos caminhões, não sei se vocês já viram, né? Alguns textos desse salmo escrito lá. E as pessoas geram uma carga em cima dele de fé, de superstição, de algo místico, né? Achando que o fato de ter contato com ele, muitas coisas na sua vida não acontecerão. Tem pessoas que até fazem uma tatuagem no teu corpo, põe lá, Salmo 91. Né? Não sei se você já viu isso, se você está achando estranho o que eu estou te falando, ou você está concordando, mas isso é o que a gente vê por aí, e eu, por conta do meu trabalho, eu tenho a oportunidade de estar em muitas casas, e falo isso com muita certeza. Já vi várias vezes nas salas, nos quartos, aonde eu chego, a Bíblia aberta justamente no Salmo 91. E eu sei que a maioria das pessoas falam isso, mas é verdade. Você vê aquela página, aquela folha amarela, né? Porque é o local onde a Bíblia passa a maior parte do seu tempo aberta. E isso, infelizmente, é comum, e nos dias de hoje isso tem aumentado cada vez mais, por incrível que pareça. As pessoas estão lançando mão da palavra de Deus e do Evangelho, do próprio Jesus Cristo, como algo
mágico, como algo que vai trazer respostas às suas dores, aos seus problemas, da forma como ele entende, como ele acha que deve ser. Mas na verdade o Salmo 91 é um salmo lindo, é um salmo, um dos mais lidos do Saltério, e eu acho que a leitura dele é que precisa ser um pouquinho mais, ter mais discernimento e entendimento quando a nós ou as pessoas forem lê-lo, porque ele traz verdades importantes e que confrontam o nosso coração, A questão é que muitas pessoas hoje, ao ler esse salmo, leem ele de forma literal, acham que as coisas que estão ali escritas, elas devem acontecer nas suas vidas da forma como estão escritas, né? Era como o povo de Israel, depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, o desejo deles é que todas as coisas, todos os desafios, todos os problemas que eles fossem enfrentar pela frente, que eles enfrentaram, fossem resolvidos como um toque de mágica, né? Poxa, ele abriu o Mar Vermelho, cara, por que agora ele não pode fazer com que esse povo suma daqui? Por que ele não pode fazer com que a gente ganhe essa vitória, essa batalha, sem que pessoas morram? Enfim, mas não, Deus age da forma como Ele quer e da maneira como Ele quer. E aí, quando a gente olha para esse salmo e acha que ele deve ser atendido, deve ser vivido por nós de forma literal, a gente acaba colocando Deus em situação, como a própria Bíblia diz, não tente o Senhor teu Deus. E tem muita gente hoje, e infelizmente pessoas que se dizem até cristãs, vivendo, trazendo esse salmo para o dia a dia, de uma forma em que tem tentado Deus naquilo que eles desejam de resposta para as suas vidas. Diante de uma pandemia que estamos vivendo, diante de vários problemas que a gente enfrenta, tem pessoas achando que 1000 vão cair ao meu lado direito, 1000 ao meu lado esquerdo e eu não vou ser atingido. Tem muita gente achando que todos os problemas, todos os males que o mundo vive não faz parte da vida do crente, não faz parte do cristão, né? E aí chega a ser algo muito grosseiro, porque se você olhar para a vida de Jesus Cristo, não foi nada assim. Ele viveu todos esses dramas, ele passou por essas situações. A diferença é que ele tinha uma interpretação clara das Escrituras e ele sabia que muita coisa não aconteceria de forma literal como estava escrito na Bíblia. Então ele vivia, ele tinha discernimento, ele tinha entendimento, ele tinha conhecimento para saber viver as Escrituras da forma como ela deveria ser vivida. Então, eu queria até aqui aproveitar e fazer uma propaganda. O pastor Cláudio, começou uma série no livro de Provérbios falando sobre sabedoria. Aí eu acho que nesses dias, e aí eu quero fazer um convite a você, se você puder estar aqui ou acompanhar pelas redes sociais, eu acho que vale muito a pena, porque o livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer que o povo perecia por falta de conhecimento. E isso é uma grande verdade. Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de saber interpretar a Bíblia, à luz, a interpretar a Bíblia através daquilo que de fato ela está falando, através da ação de Deus na sua vida. Então tem gente lendo esse salmo, e assim como muitas partes da Bíblia, de forma literal, e achando que daquela forma como aconteceu ali, deve acontecer na sua vida. Observe que a gente deseja essa ação literal na nossa vida dentro daquilo que é confortável para nós, né? Se a Bíblia falar que sobre você vão vir muitos inimigos, aí você prefere que isso não seja literal. Mas se a Bíblia falar que os inimigos que vão vir sobre a tua vida não te alcançarão, aí você quer que isso seja literal. A gente interpreta a Bíblia, muita gente interpreta a Bíblia trazendo para uma questão literal aquilo que de fato vai satisfazer o seu próprio coração ou trazer benefícios à sua vida aqui nessa terra. Mas na verdade não é assim.
O próprio Satanás fez uso do Salmo 91 quando ele está tentando Jesus. E olha que interessante como Jesus responde a um texto, a uma parte desse salmo para Satanás. Porque ele diz para Jesus assim: olha, se você se atirar aí de cima, ou se você se jogar lá embaixo, perdão, a Bíblia diz que ele dará ordem aos seus anjos para te guardar, para te proteger, e você não vai se machucar, e nada, você vai ser visto como um herói, cara. Pode fazer isso porque está escrito na Bíblia, isso vai acontecer na sua vida. Aí Jesus diz para ele: não, cara, não tentarás o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus. Isso poderia acontecer? Poderia, claro. Jesus se jogar ali e vir anjos para guardá-lo, para colocar ele lá embaixo em segurança, ótimo. Isso mudaria alguma coisa? Mostraria para as pessoas de fato quem ele era, que ele era Deus e que ele estava o tempo todo sendo protegido pela mão de Deus? Poderia. Mas ele entende que naquele momento ali não era dessa forma que a palavra de Deus deveria ser aplicada na vida dele. A palavra de Deus na minha vida e na sua vida e na própria vida do Senhor Jesus Cristo, ela tem um grande objetivo de nos levar a confiarmos em Deus e a obedecê-lo em todas as coisas. Não simplesmente em fazer dela algo que vai nos levar a ter uma vida de sucesso, de proteção e de glamour. Você imagina se Jesus Cristo pula daquele lugar e anjos pegam ele, o que ele poderia ter ali naquele momento? Elas falam: nossa, olha que bonito, quem é ele? É o super-homem? Não, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E será que dessa forma ele seria reconhecido como Filho de Deus? Será que dessa forma muitos o acreditariam nele? Não, de forma alguma. Primeiro que aquele momento ali era um momento dele com Satanás. Ele não precisava apresentar nada para a sociedade, nada para o mundo. Era uma questão dele com o diabo naquele momento de enfrentamento. O diabo tentando antecipar algumas coisas na vida de Jesus, e ele dizia: não, tem um propósito, tem um caminho a ser seguido, tem algo a ser feito, e não é por esse caminho, não é por aqui. O próprio Satanás tentou Jesus a ver as Escrituras dessa forma. Você imagina, irmãos, o que ele não tem tentado e o que ele não tem feito com os seres humanos a respeito da palavra de Deus. Nos levado a ler a Bíblia buscando respostas para as nossas próprias necessidades, para os nossos próprios interesses e para aquilo que hoje nos causa dano, nos causa mal, fere o nosso corpo, fere a nossa vida, fere a nossa alma, fere a vida das pessoas que nós amamos. Como eu gostaria de dizer para os meus filhos: olha, 1000 cairão à sua direita, 1000 à sua esquerda, mas você não será atingido, meu filho. Como eu gostaria de falar isso para todas as pessoas que eu amo, mas isso não é verdade, pelo menos numa ótica humana e dentro daquilo que eu desejo para essa vida. Aqui isso não vai acontecer. Aqui nós vamos chorar, nós vamos sentir dores, nós vamos perder pessoas que nós amamos, nós vamos sofrer no nosso próprio corpo os males desse mundo, mas de uma forma diferente. Nós vamos passar por tudo isso na presença do Senhor Jesus. Por isso que logo no início ele diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa na sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Todo-Poderoso. Ou seja, se você faz do Senhor a sua morada, se você faz dele a tua casa, significa que ali você está protegido de uma ação poderosa que Satanás pode intervir contra a minha vida e a sua vida. Mas por quê? Deus decidiu colocar a mim e a você na casa dele, sobre a sombra dele, sobre os seus cuidados. A Bíblia diz que isso jamais pode acontecer. Isso jamais pode acontecer. Não significa, irmãos, que ler este salmo
ou ter ele aberto na nossa casa, ou ter ele escrito num para-choque de um carro, ou ter tatuado ele no meu corpo, não significa que os males dessa terra não chegarão até a minha vida. E eu sei que vocês aqui não vivem dessa maneira. Mas lembre-se que no início eu falei para vocês que se vocês pegarem a ideia central do que eu estou falando e pensar em toda a Bíblia, para que vocês pensassem em toda a Bíblia, talvez o Salmo 91, nenhum de vocês aqui interprete dessa forma, ou leia dessa forma, ou pense dessa forma, mas em algumas partes da Bíblia, eu e você caímos na tentação de trazê-la de forma literal para a nossa vida, através de um engano do diabo na nossa mente. Em algum momento, em algum texto, em alguma situação, nós somos pegos na leitura da Bíblia, fazendo com que aquelas coisas que estão ali, nós queremos que ela aconteça da mesma forma, e não vai funcionar. Por isso que a gente vê por aí muitas denominações, muitas igrejas usando textos de forma literal e criando suas maneiras de conduzir um povo e de orientá-los de forma doutrinária e dentro das suas ações, dos seus eventos, porque acham que coisas acontecerão dessa forma. Paulo e Silas na prisão, eles oram, Deus quebra as correntes, e eles saem daquele lugar. Eu lembro que quando eu era jovem, eu participei de um culto em que eram chamados ali pessoas que tinham parentes, filhos, enfim, esposos, que estavam presos por conta de alguma coisa que havia cometido. E o culto era: venha, traga o nome dele, porque nós vamos orar e as correntes que estão lá, elas vão ser quebradas. Eu participei. Eu estava presente. Porque leem a Bíblia, ou pegam um texto da Bíblia e acham que deve acontecer na sua vida da mesma forma que aconteceu lá nas Escrituras. Então, que forma eu e você precisamos hoje ler o texto, ou pelo menos ler o Salmo 91, diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, diante de todos esses males que nos cercam? Como que a gente pode acreditar nesse texto, ou acreditar na palavra de Deus, na sua veracidade, sem que seja de forma mágica, sem que seja de forma supersticiosa? Porque, irmão, se nós lermos dessa maneira, se a gente acreditar assim, é como se nós estivéssemos sendo como crianças, lendo um texto, trazendo para a sua vida, para a sua imaginação, aquilo que ele acha que deve trazer. Transformar a Bíblia, o Salmo 91, ou textos da Bíblia que chamam a nossa atenção para respostas rápidas e positivas na nossa vida hoje, faz com que a gente veja a Bíblia, ou se relacione com ela, com a palavra de Deus, como se ela fosse um amuleto, algo mágico. E não é. E por que eu estou hoje comentando e conversando isso com vocês? Porque eu acredito que vocês não vivam dessa forma, mas que vocês se relacionam com pessoas que pensam dessa forma. Lembre-se, está aqui todos os domingos, ou na sua casa, lendo, estudando, não é simplesmente para que você adquira conhecimento e não peque contra Deus, mas é para que você também leve as pessoas a esse conhecimento, e a partir desse conhecimento, essas pessoas também tenham a possibilidade, através de Jesus Cristo, de não viverem mais da forma como elas estão vivendo. Então, eu estou falando isso para vocês, compartilhando isso com vocês, para que vocês examinem o seu próprio coração e também estejam à disposição de levar essa verdade para as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo que cada vez mais, irmãos, nós como cristãos seremos usados por Deus, e eu peço muito isso ao Senhor na minha vida. Não tenha medo quando eu falo que você vai ser usado por Deus e que cada dia mais Deus vai te colocar em situações onde você vai expressar a tua fé, expressar o teu amor por Ele. Não tenha medo disso, busque isso,
Mas entenda que nesse momento em que você estiver diante dessas situações, nós vamos precisar usar a Bíblia de forma correta, interpretá-la de forma correta para a vida das pessoas. Porque o que está em jogo ali não é mais a minha vida e a sua vida, mas é a vida daquela pessoa que está ouvindo. Cristo, quando está sendo tentado, está dando respostas para Satanás lá no deserto, ele está pensando na humanidade, no povo que ele resgataria ao chegar na cruz. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu trago interpretações para o meu coração, de acordo com o Espírito Santo, através da vontade de Deus, eu estou dizendo que eu não estou simplesmente sendo salvo ou entendendo aquilo que está sendo aqui, mas eu estou sendo preparado para falar do Evangelho para as outras pessoas. O versículo 10 é um versículo que chama muita atenção das pessoas, e eu também participei de alguns cultos com essa chamada. Nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à tua tenda. E é um texto que ainda continua sendo usado dessa forma, pensando na possibilidade de que a minha casa e a sua casa, ela estará sempre guardada, no sentido de que nada chegará ali. E a gente não precisa queimar aqui o nosso raciocínio, nossa mente, para pensar nessa questão, porque hoje nós estamos vivendo dias difíceis e nós temos muitas pessoas, muitos irmãos em Cristo hoje passando problemas financeiros, ainda vivendo um momento de luto por perda dos seus familiares, de amigos, ou seja, então o mal ele não está deixando de entrar na nossa casa. O mal não está deixando de atingir os nossos amigos, os nossos familiares. O mal ele não está deixando de atingir. Ele está muito perto, ele está mostrando de fato para aquilo que ele veio. E quando eu acho que essas coisas não vão acontecer, eu simplesmente elimino da minha vida a minha humanidade de pecador, de homem. Eu simplesmente acho que no dia em que eu encontrei Jesus Cristo, ou no dia em que Ele me levou para morar junto com Ele, estar debaixo das suas asas, da tua presença, eu me julgo ser alguém muito forte, eu me julgo ser alguém que eu não sou mais vulnerável e que praga nenhuma vai chegar na minha casa. Quando eu leio esse texto dessa forma e trago esse entendimento e acho que os males pelo qual o autor está falando são esses que nós estamos vivendo, essa é a interpretação que eu faço. E é por isso que muitos fazem essa interpretação. Mal nenhum vai chegar na minha casa. E aí quando chega, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que me chama, que diz que eu estou debaixo das suas asas, protegido por Ele, mas ao mesmo tempo eu estou passando por todos esses dramas. O que eu e você como cristão vamos falar para as pessoas, ou vamos responder para o nosso próprio coração em um momento em que nós estivermos debilitados na nossa fé, passando por alguma questão difícil? O que nós vamos falar quando essas questões surgirem? Que Deus é esse que diz que aquele que vive no esconderijo do Altíssimo é protegido por Ele, e eu estou vivendo todo esse drama. Se nós entendermos que os males que o autor está falando aqui se referem a essa vida, ou essas coisas que nós estamos vivendo, nós de fato poderíamos entender dessa forma, mas os males que ele está falando aqui, por isso que eu usei o verso 10 para resumir todos os males que ele coloca dentro do Salmo 91, porque ele fala que nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à minha tenda, ou seja, ele fala de mal, de males. E ele fala também da minha casa, do lugar onde eu vivo, da minha vida. Então eu peguei esse versículo para resumir todo o mal que ele retrata aqui no Salmo, e também a casa. Por quê? Quando a gente olha para a Bíblia e vê todo o cuidado de Deus comigo e com você, não são sobre esses males, sobre essas coisas que nós estamos vivendo,
que Deus disse que Ele ia nos proteger. Quando Ele fala que pessoas vão cair à sua direita e à sua esquerda e você vai ficar de pé, você não vai cair. Resumindo tudo isso daqui, Ele está dizendo para mim e para você que nada, nem ninguém te tirará da presença dEle e da salvação que Ele conquistou para você na cruz. Nada. Nada. Nem a morte, nem anjos. Nenhuma enfermidade vai te tirar da presença de Deus. Nada vai te atingir. Nenhum mal que tente roubar a tua fé, que tente te tirar da presença de Deus, que tente roubar a salvação que Ele conquistou para você, chegará à sua casa, chegará ao teu coração, chegará à tua vida. Agora, eu e você podemos deixar esse mundo por conta dessa enfermidade que nos assola? Sim. Podemos, diante de um cenário difícil, onde as pessoas estão perdendo seus empregos, ficarmos desempregados? Sim, podemos. Podemos ter dificuldades com a nossa alimentação? Podemos. Podemos muitas coisas, irmãos. Mas nada vai nos tirar da presença de Deus. De lá, eu e você não podemos cair. De lá, eu e você não podemos ser tirados por conta do que Jesus fez na cruz do Calvário. Cair, nós não vamos. Nós vamos ver, sim, pessoas caindo de uma vida que eles vão buscar o tempo todo ter de forma errada, por um caminho errado, por um entendimento errado de quem Jesus é, caindo. Querendo buscar aquilo que foi dado a mim e a você, mas eles não conseguirão. Porque tentarão com as suas próprias forças, tentarão da forma como eles interpretam a Bíblia, tentarão da forma como eles pensam que Jesus é. Esses sim, ao caminharem em direção a Cristo de forma errada, achando que Ele é um amuleto, achando que Ele é algo religioso, ou buscando Ele da forma como eles inventaram e criaram, esses sim, a Bíblia diz que cairão. Porque na verdade, eles não amam a Cristo, eles amam suas próprias vidas e querem respostas para os seus próprios prazeres nessa terra. Esses cairão. Esses não conseguirão chegar até onde Cristo levou a mim e a você. Porque só existe uma maneira de habitar no esconderijo do Altíssimo e viver sobre a sua sombra. Só existe uma maneira, irmãos. Crendo e se arrependendo dos nossos pecados. E isso, como eu já falei aqui para vocês, é milagre. É a ação de Deus na minha e na tua vida. Se é milagre, se já foi feito, não tem como mais voltar atrás. Lembre-se que, infelizmente, pessoas tentarão buscar a Cristo, pessoas tentarão viver as suas vidas religiosas até um tempo, mas chegará uma hora que isso tudo vai desmoronar. Vai desmoronar. Então, quando eu e você deixarmos essa terra por algum motivo, ou estivermos passando por alguma situação aqui, que aos olhos do homem é algo desonroso, lembre-se que lá no final ele diz o seguinte: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Queria chamar os músicos, que você possa, talvez essa semana, ainda voltar a esse salmo, lê-lo um pouco mais, pensar em cada versículo dele, fazer conexão com os outros textos nos quais ele está ligado. Eu trouxe hoje só o texto de Jesus Cristo, porque
me chamou a atenção, e eu gosto sempre de traçar a nossa vida, traçar a minha vida olhando muito para Jesus Cristo, para o tempo em que Ele esteve aqui, para a missão que Ele veio cumprir. Por isso que eu fiz referência só Ele sendo tentado, mas que você entenda que todos os dias, eu já falei isso aqui, todos os dias, Satanás vai se levantar contra a sua vida e contra a minha vida, fazendo com que você veja a vida cristã, a vida que ele tem dado a você de forma errada, embaçada. Por mais boa intenção que você tenha, por mais disciplina que você tenha em ler a Bíblia, em orar, lembre-se que enquanto você estiver fazendo isso, ele vai estar ali o tempo todo tentando fazer com que você interprete de forma errada aquilo que você está lendo. É tempo de buscar o conhecimento de Deus, é tempo de buscar conselho com as pessoas, é tempo de tirar dúvida, é tempo de entender que ler o Salmo 91 de manhã e talvez lê-lo à noite não vai fazer nenhum tipo de milagre na sua vida, até porque não é para isso que ele se propõe, e nem vai fazer com que a sua vida esteja protegida. Acordar de manhã, ler um texto da Bíblia como algo religioso, não vai fazer com que você deixe de expressar o Evangelho para as pessoas. Não, pelo contrário. Você vai estar se enganando. E talvez com as pessoas nas quais você vai se relacionar, você também a enganará. Pense nisso, em nome de Jesus Cristo. Eu vou orar, depois eles vão servir os elementos da ceia. Eu gostaria que você, quando estivesse orando para comer os elementos, você pensasse nisso que a gente falou. E que Deus te ajude. Amém? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor continue nos ajudando a caminhar contigo, Senhor. Que o Senhor guarde a nossa mente, guarde o nosso coração. Senhor, se as enfermidades chegam até o nosso corpo, se as limitações chegam até o nosso corpo, por conta da nossa humanidade, que pode, Senhor, nos acontecer se nos julgarmos fortes e suficientes nas coisas que fazemos. Por isso ajuda a mim e aos meus irmãos que estão aqui a buscarem socorro em Ti, a fazerem uso dessa presença maravilhosa do Senhor nas nossas vidas, a usufruírem, ó Deus, dessa casa espiritual que é a Tua presença, a viver sobre a Tua sombra, se alimentando da Tua palavra, da Tua comunhão e dos Teus ensinamentos. Faça isso nessa manhã, que nesse momento de ceia, onde nós temos aqui, através desses elementos, o simbolismo do Teu corpo, cumprindo o propósito na cruz, nós possamos orar e entender que chegar até esse momento, o Senhor viveu grandes dificuldades. Tua palavra diz que em alguns momentos o Senhor teve até que sair de alguns lugares para não ser pego, porque o Senhor sabia aquilo que ainda deveria ser feito. O Senhor poderia reagir dizendo o seguinte: Ele me enviou para morrer na cruz, então Ele vai me levar lá até qualquer custo. Então está aqui, nada pode acontecer agora. Não, a vida não é feita de momentos mágicos. A vida não é feita de momentos mágicos.
Não estamos aqui para colocar Deus à prova ou tentá-lo de alguma maneira. Estamos aqui para entender que a nossa fé nos aponta para algo poderoso, que a nossa fé, além de nos mostrar um futuro que teremos no Senhor, ela também revela a nossa dependência de Cristo e a nossa pecaminosidade. Então que a nossa fé, Senhor, ela não seja uma fé infantil, que nos leve a achar que diante desse mundo tão perverso, não sofreremos as consequências daquilo que fizemos, de um dia ter virado as costas para o Senhor, mas que também, depois de todo esse relato, o Senhor sempre levantou homens para tipificar Cristo em um projeto de salvação, até que Jesus Cristo veio e nos reconciliou contigo. Obrigado, Senhor. Que seja dessa forma que nós possamos cear hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vocês podem servir. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
momento de louvor, Deus, te agradecendo, Pai. Não temos palavras, ó Pai, expressar o quão bom é estar na Tua presença, Deus. Nossa alma anseia por Ti, Pai. Que a gente possa ansiar por Ti a cada dia, Deus, a cada momento da nossa vida. Aleluia, Deus. Muito obrigado. Bem, nós vamos dar um intervalo sim, para que você possa beber uma água, tomar um café e retornar para o CTM, nossa escola. Agradecer o pessoal de casa que participou conosco. Caso você não possa continuar, que Deus te abençoe, te dê um excelente domingo e esteja aqui mais tarde, às 18 horas. Tá bom? Eu queria rapidinho orar para encerrar esse momento e pedir para que você também, se puder, fique conosco depois do CTM, do nosso almoço, tá bom? Pai, obrigado por essa manhã, por esse momento que tivemos aqui, cantando, te adorando, te bendizendo, ouvindo a Tua palavra. Nós te pedimos agora pelo tempo que teremos de estudo, que o Senhor também use, Senhor, o professor ou a professora que estará ministrando, que seja uma bênção, que possamos ser cheios da Tua graça, que o Senhor possa abençoar a nossa mente para que ela absorva de forma correta tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.